E aí, moçada, Cláudio de Coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, e hoje vamos falar sobre o projeto Genoma Humano. O título do capítulo é justamente esse: Desvendando o Genoma Humano. E aí, no próximo capítulo, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre câncer. Por que falar dos dois? Porque a partir do momento que você conhece bem todo o funcionamento do código genético humano, você consegue até interpretar e entender como é que o bendito do câncer funciona. Beleza? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão do genoma e especificamente do genoma humano, já que quem está aqui dando aula é uma pessoa, não um dinossauro. Beleza, galera? Então, bora para frente. O que acontece? O que eu tenho que pensar antes de qualquer coisa? Eu tenho que pensar numa evolução gradual de técnicas de identificação, de observação, de mapeamento, enfim, de tudo aquilo que está ancorado desde a descoberta dos trabalhos de Mendel lá em 1900 até hoje, tudo que tenha evoluído do ponto de vista da ciência para fazer o quê? Para melhorar essa observação e esse entendimento de como funcionam essas estruturas. Então, a partir do momento que você tem o estabelecimento do modelo de uma molécula de DNA, a famosa dupla hélice, com as suas 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, a clonagem de um gene, que nós já falamos sobre isso, que é bem interessante até para você entender o funcionamento de várias coisas, né? E o desenvolvimento de técnicas para amplificação e análise desses ácidos. Então, eles foram fundamentais para quê? Para transformar a genética molecular numa ciência hiper, mega, maxi importante hoje nas nossas vidas. E aí vem um questionamento. Será que naquela época seria possível, além de isolar, sequenciar os genes? Será que seria possível sequenciar o genoma humano completo? Gente, não foi só possível, como isso foi completado lá nos anos 2000. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, justamente sobre a ideia do projeto Genoma e do que tem acontecido hoje do ponto de vista de investigação sobre esses ácidos nucleicos. Então, é uma área muito interessante, é uma área muito bacana. Quem tiver perdido aí do ponto de vista, ou não sei o que vou fazer de faculdade. Gente, engenharia genética é o que há, eu penso assim, para o futuro. Beleza? E aí, o que acontece? Foi justamente o desenvolvimento dessas técnicas que permitissem sequenciar de forma efetiva as cadeias de DNA para entender o que era, né? Foi um dos principais marcos da biologia molecular. E dentro dessas áreas, dois pesquisadores, dois grupos de pesquisa, né, financiados e coordenados por dois pesquisadores, em 1976, de forma independente, cada um deles criou uma técnica para sequenciar o quê? Os ácidos nucleicos. Para entender, por exemplo, o que representava ali, ó, ACC, TT, TG, GG, enfim, todas as letrinhas que compõem o nosso código genético. Um deles foi o Walter Gilbert e o outro foi Frederick Sanger. E aí, por causa disso, eles ganharam o Prêmio Nobel de Química em 1980 por causa das suas descobertas. Então, a partir dessas técnicas de sequenciamento, teve uma avalanche de novas pesquisas, de novos artigos, de livros, discussões, enfim. Tudo isso com a ideia desses camaradas, a partir do estudo deles lá do trabalho do Watson e do Crick. Então, eles conseguiram criar métodos de identificação de DNA. O Gilbert foi o primeiro, né, junto com Alan Maxson, e eles criaram um método chamado de químico. E esse método químico, ele utilizava 4 reações de degradação química separadas que removiam bases das extremidades 5 dos fragmentos de DNA uma a uma. Ou seja, eles usavam produtos químicos justamente para tentar cortar fragmentos de DNA. E aí, a partir disso, tentar entender como é que funcionavam essas estruturas. Só que o que acontecia? Eles tinham que usar moléculas radioativas para isso. Então, era muito difícil encontrar esse tipo, era muito até perigoso trabalhar com molécula radioativa. A dificuldade também de se escalar, ou seja, escolher, será que esse ponto que eu vou degradar quimicamente é o que eu quero? E assim, o procedimento em si como um todo, ele era muito custoso, era muito demorado, e aí acabaram porque essa técnica caiu em desuso. E aí, o que se tem? Desde a década de 70, do final da década de 70, em 1977, o Frederick Sanger, então ele criou um método que é utilizado até hoje, que é o método enzimático ou terminação de cadeia. E aí, o que acontece? Ele consegue, então, decifrar ali o código de uma fita qualquer
Como? Simplesmente sintetizando essa molécula em um tubo de ensaio. É como se ele usasse o recurso de autocompletar. Ele pega um fragmento, monta ali uma estrutura em laboratório, joga ali, joga os ingredientes, e aí, a partir disso, automaticamente você tem a formação dessa cadeia, dessa fita de DNA. E aí você consegue descobrir qual fragmento é aquele. Então, por isso que o método de Sanger é utilizado até hoje. E aí, o que, que acontece? Esse método enzimático, ele é baseado em 4 reações, cada uma ligada com quem? Com um dos ácidos, perdão, com um dos nucleotídeos, com a adenina, com a timina, com a citosina e com a guanina. E aí esses ingredientes, então, eles conseguem o quê? Produzir DNA em laboratório, em tubos de ensaio, a partir desta técnica. Então, o que é preciso? Primeira coisa, você precisa de um fragmento de DNA. DNA de fita simples. É ele que vai ser o molde para quê? Para essa cadeia complementar. E aí, eu completando o DNA, eu consigo descobrir, então, de quem que é, o que ele é, o que ele representa. Eu preciso de um fragmento de ácido nucleico chamado de primer, primeiro, né? Ou seja, é esse camarada que vai o quê? É ele que dá o pontapé inicial, é ele que vai iniciar a síntese da cadeia polinucleotídica. Você precisa dos nucleotídeos, adenina, timina, citosina e guanina, que são específicas do DNA. Eu não posso usar uracila porque eu não estou falando de RNA. Então, eu só uso essas 4 bases nitrogenadas. E eu também vou usar estruturas, né, moléculas bem semelhantes aos nucleotídeos, chamadas de didesoxinucleotídeos. DDATP, DDTTP, DDCTP e DDGTP. Percebam que eles mudam apenas aqui, ó, na terceira letra. Cada terceira letra representa o quê? Uma base nitrogenada. E é interessante porque eles vão tirar a hidroxila do carbono 3 e aí ele vai ligar ela à partícula de fluorocromo. Então, cada um deles vai ter uma coloração diferente quando forem excitados por laser. E aí você consegue identificar quem é quem dentro dessa estrutura. E por último, né, a enzima DNA polimerase, nós já falamos bastante sobre ela, é a polimerase, então, que monta essa bendita fita complementar. Então, eu preciso desses ingredientes justamente para quê? Para fazer o sequenciamento, a completar e produzir em laboratório uma nova fita de DNA. E hoje em dia, o pessoal pega esse trabalho do Sanger e aí, junto com avanços de informática e robótica, e aí esse método alavancou geral. Gente, quase não se tem contaminação, quase não se tem erro de leitura. E aí, isso também permite uma leitura de centenas de amostras em apenas 4 horas, o que você requer pouco trabalho humano envolvido. Então, o negócio acabou ficando muito mais eficiente, eficaz e fácil de ser interpretado, porque você faz ali um programa de computador e o programa de computador te apresenta, inclusive, o quê? Mutações, erros, possíveis doenças, possíveis falhas dentro desse código genético que foi duplicado. Então, basicamente é isso. Você tem um DNA mod, você não sabe qual que é essa sequência, e aí a gente precisa descobrir. Então, você usa o primer, que é justamente o iniciador do processo em si, você tem a polimerase que monta, e você tem os nucleotídeos. E aí você coloca esses 4 ingredientes em soluções, cada uma delas com um didesoxinucleotídeo, o quê? Com um fluorocromo. Eita, nós. Ou seja, no final, cada um deles vai ter uma cor diferente. Então, aqui representado por azul, amarelo, rosa e verde. Então, é assim que eles fazem em laboratório para identificar o quê? Aquela sequência que você não sabia quem que era. E aí, isso é interessante também, que junto com a PCR, você consegue produzir, ó, muito DNA ao mesmo tempo. Então, olha só que bacana essa ideia. E aí, a partir disso, o que que veio? Né? A criação, então, da ideia, o lançamento de se fazer o projeto Genoma Humano. O termo genoma refere-se ao conjunto completo de cromossomos haploides em cada uma das espécies de seres vivos. E esse genoma, então, apresenta toda a informação genética. Eu pergunto, qual que é o meu genoma, Samuel? O meu genoma, eu tenho o quê? 23 cromossomos. Correto? No meu genoma haploide. Ou esses 23 podem ter o X ou podem ter o Y.
Porque eu sou o que no total? 46. E esses 46, eu tenho um cromossomo X e um cromossomo Y. Eu herdei o X da minha mãe e herdei o Y do meu pai. Então, no caso do genoma humano, nós temos 24 cromossomos. Ou seja, 22 são autossômicos e 2 sexuais, que são o cromossomo X e o cromossomo Y. Então, não esqueçam disso. O genoma é o conjunto, então, de todos os cromossomos que nós temos. E esses cromossomos, eles contêm os genes que determinam quem a gente é, do ponto de vista fenotípico. Esse projeto, então, ele teve início em outubro de 1990. Foi publicado ali um plano de pesquisa que a ideia era justamente, a partir do método de sequenciamento do Sanger, determinar a sequência nucleotídica de todo mundo, dos 23 pares de cromossomos. Eles realmente queriam entender, eles queriam o quê? Aprender a ler a molécula de DNA. E aí foi uma situação bem interessante, porque teve dois órgãos, um público e um privado dos Estados Unidos, que acabaram por patrocinar, financiar esse projeto. O primeiro foi o Departamento de Energia e o outro foi o Instituto Nacional de Saúde. E teve várias universidades e institutos de pesquisa de vários países que acabaram contribuindo com essa ideia. E aí, em maio de 98, teve uma companhia particular chamada de Celera Genomics, até hoje ela existe, essa companhia, e ela então entrou na disputa pela pesquisa, e eles falaram o seguinte: nós vamos completar em apenas 3 anos. Porque o pessoal da iniciativa pública, eles falaram que ia demorar de 4 a 5 anos para poder completar o sequenciamento do nosso código genético. E aí, em 26 de junho de 2000, Francis Collin, né, que era o líder do consórcio público, e o Craig Venter, que é presidente da Celera Genomics, eles anunciaram, então, a conclusão de um esboço geral do genoma humano. Tá? E aí, os trabalhos relatando a conclusão final foram publicados em 2 revistas. Os resultados da Celera Genomics foi publicado na revista Science e o consórcio público, nas empresas públicas, publicaram o artigo na revista Nature, em fevereiro de 2001. Quem tiver interesse e gostar de ler sobre isso, lógico que só em inglês, né? Um tem 50 e poucas, o outro tem 60 e poucas páginas. Mas eles descrevem muito bem o trabalho que foi realizado para quê? Para se obter e entender, compreender, então, como é que se lê o nosso código genético. E aí tem as capas das 2 revistas da época, né, que fevereiro de 2001, que acabaram publicando esse projeto, né? É bem interessante a ideia, galera. Tem várias séries que demonstram isso. Netflix tem uma série chamada Seleção Artificial, que eu recomendo bastante. Nós vamos falar lá para frente em evolução sobre isso, mas eu recomendo muito que assistam essa série, beleza? E olha só, qual foi a conclusão principal? Eles perceberam que o nosso genoma ele tem aproximadamente 3 bilhões de pares de nucleotídeos, ou seja, 6 bilhões de bases nitrogenadas. Só que só 3% correspondem a genes, ou seja, só 3% são chamados de. E aí? Desafio, primeiro desafio para vocês. O primeiro que responder para mim lá no grupo vai ganhar um bombom quando as aulas voltarem presencialmente. Olha só, como que é o nome daquela parte que tem a informação que é codificado? Tem a técnica que corta os pedaços que não lê e cola só os pedaços que eu vou ler para montar o RNA mensageiro. Primeiro que mandar no grupo lá, já ganha o bombonzinho. Tem um nome específico, são 2. Um corta, joga fora, o outro fica. E 97% são sequências não codificantes. Ou seja, elas não transcrevem o quê? Moléculas de RNA mensageiro. E hoje em dia, o projeto Genoma Humano tem uma nova fase, que é justamente o projeto Proteoma Humano. Descobriram os genes e agora eles querem identificar o quê? Cada uma das proteínas codificadas por cada um dos genes humanos. É um trabalho muito mais extenso. Porque, olha só, se você tinha só 4 bases nitrogenadas, a quantidade de combinação já é absurda. Imagina uma estrutura que você tem 20 aminoácidos que compõem as proteínas. Então, as possibilidades de combinação são imensas. Então, esse novo projeto ele está de vento em popa justamente para entender quais são nossas proteínas. Galera, vamos pegar aqui e fazer um exercício da apostila. A própria questão 1 de sala, página 27. Em junho de 2001, foi publicada a sequência quase completa do genoma humano. Esse projeto contou com a participação de diversos laboratórios que individualmente determinaram a sequência de vários trechos diferentes do DNA, de todos os cromossomos.
a partir da amostra de um único indivíduo, né, que permaneceu anônimo. Sabe-se, no entanto, que o DNA era de um indivíduo do sexo masculino, porque foi utilizada uma amostra de DNA de um homem e não de uma mulher. Gente, não é questão de descaso, não é questão de discriminação nem nada. É porque a mulher, ela tem o cromossomo sexual dela é o mesmo, 2x. O homem não. O genoma do homem apresenta todos os cromossomos. Todos os 22 autossômicos e os 2 cromossomos sexuais. Por isso. Ah, e uma outra coisa. Esse camarada aqui anônimo, não é mais anônimo hoje em dia, não. É justamente o Dr. Craig Venter que fez sacanagem na época, coletou o próprio código genético dele para fazer essa análise do projeto Genoma. Beleza? Vamos fazer mais um aqui rapidinho. Cadê? 3. Página 29, atividade proposta. No início do projeto Genoma Humano, havia duas estratégias a considerar. Item 1, sequenciar o DNA total dos cromossomos diretamente. E item 2, extrair todos os RNA mensageiros, produzir DNA a partir desses RNA mensageiros e sequenciar apenas esse DNA. Nos dois casos, a técnica de sequenciamento é a mesma, né? A partir da técnica lá do Frederick Sanger. E aí o que acontece? Por que a segunda estratégia é mais rápida e, portanto, mais econômica? A estratégia 1, ela utiliza todo o código genético. A gente viu que 97% dele é não codificante. A segunda técnica, ele só vai sequenciar a parte codificante, essa que eu quero saber o nome. E aí o que acontece? É muito mais rápido, porque isso corresponde a 3% só do nosso código genético. Beleza, galera? Por hoje é só. Abraço e até a próxima aula de biologia. Valeu!